Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de física online? Eu espero que sim. Estou morrendo de saudade, espero que todos estejam bem, né? E hoje a gente vai começar um novo capítulo. Um capítulo que fala sobre movimento harmônico simples, tá? O que é o movimento harmônico simples? São movimentos periódicos, movimentos que descrevem sempre o mesmo movimento, tá bom? Vamos lá? Espero que o vídeo possa ajudá-los durante o estudo de vocês, certo? Então, eu preparei alguns slides aqui para vocês que trata dos conceitos de movimento harmônico, tá bom? Essas três figuras aqui, elas estão representando para nós três tipos de movimento harmônicos, tá? A diferença é o sistema desses movimentos, tá? A gente pode dizer que quando uma partícula ela está girando em movimento circular uniforme, ela se encontra em um movimento harmônico simples. Por quê? Ela sempre vai descrever uma mesma trajetória. Ela vai ter uma distância máxima e uma distância mínima de alcance. Assim, quando você tem um sistema massa-mola, né? O que é um sistema massa-mola? É uma mola com uma massa uma das suas extremidades. Quando essa mola não está nem esticada, nem comprimida, ela está no seu ponto de equilíbrio, ou seja, ela não tem uma amplitude máxima nem uma amplitude mínima, ela está no seu ponto de equilíbrio. Porém, quando você comprime essa mola, você vai dar para essa mola uma energia. E essa energia ela vai ficar acumulada, né? E essa distância máxima que você vai comprimir a mola, você vai chamar de amplitude, tá? E ao soltar essa mola, devido à constante, a força da mola, a força elástica que nós vimos lá no primeiro ano, essa mola ela vai oscilar em torno desse ponto de equilíbrio, tá? Então também é considerado um movimento harmônico simples, tá? Qual é a diferença de um modelo de massa-mola para um sistema de pêndulo? O pêndulo ele tem um fio e na extremidade desse fio você tem uma massa, né? Quando você coloca esse pêndulo a oscilar, ele também vai sair de uma posição de equilíbrio, vai para uma posição A, uma posição B e ele vai ficar oscilando em torno desse ponto de equilíbrio, tá? Nos dois casos, tanto no sistema massa-mola quanto no pêndulo, a gente tem energias associadas, tanto energia cinética quanto energia potencial. No caso do sistema massa-mola, potencial elástica por causa da constante da mola. No caso do pêndulo, energia potencial gravitacional, né? Quanto mais alto você puxa essa massa do sistema pêndulo, ele vai, né, adquirindo uma altura maior. Ao atingir uma altura maior, ele vai atingir uma energia potencial gravitacional maior também. A gente vai discutir no decorrer da apresentação com vocês, certo? Falando agora especificamente, né, na verdade, tanto no caso do pêndulo quanto no caso do sistema massa-mola ou no movimento circular uniforme, a gente vai ter essas relações, tá? Quando a gente falou lá no primeiro ano de movimento uniforme, a gente falou de equação horária, né, da posição, que é a mesma coisa que a posição horária da elongação, tá? Quando a gente fala de movimento harmônico simples, o MHS, a gente chama de elongação, mas é a distância que esse objeto ele adquire, né? Então, por exemplo, aqui na figura, nessa posição 1, a mola ela não está nem esticada e nem comprimida, ou seja, ela está no seu ponto de equilíbrio. Quando a gente estica ela, né, você vai esticar ela até uma amplitude máxima que a mola consegue adquirir. Ao soltar essa mola, ela vai sair dessa amplitude máxima, desse A, vai passar pelo seu ponto de equilíbrio, vai comprimir a mola como um todo. Qual que vai ser essa distância que ela vai comprimir? A mesma que ela foi esticada. Então, você vai ter tanto um A para um lado quanto um A para o outro, uma amplitude mínima para um lado, uma amplitude máxima para o outro, e a mola vai ficar oscilando nesse ponto de equilíbrio, tá? Nessa situação do 3, isso que a gente comentou, comprimir o máximo, que é menos A, tá? E aí, em 4, de novo, ela foi para a posição de equilíbrio. Então, a mola ela vai ficar oscilando entre o ponto de mais A, ponto de zero, que é o ponto de equilíbrio, menos A, né? Se não tiver atrito, se você não tiver um sistema onde você vai trocar energias, né? Ela poderia ficar eternamente oscilando em torno desse ponto, tá? O que é a expressão
o que é a função horária da elongação? É o x, né? Então, é a posição x, só que tem em função do t, né? Porque dependendo do instante de tempo, ela vai estar em uma posição diferente, tá? A é a amplitude, né? O módulo de A. Então, você tem a amplitude máxima e amplitude mínima, que no caso da mola é igual, tá? Cosseno de ômega t mais φ. Φ é a posição inicial, né? A fase inicial que se encontra essa mola. E o instante de tempo é o t. E ômega é a frequência angular aqui, tá? Então, você estabelece uma relação da função tempo, né, de x, com a relação de cosseno. Por que é uma relação de cosseno? Justamente porque ela tem esse vai e vem, né? Então, as equações de velocidade, aceleração e deslocamento em função do tempo vai estar relacionado com essa senoide e com esse cosseno ali, tá? Lembrando que aqui, né, você tem F é igual a menos Kx, que é a força de Hooke, né, que é estabelecida por Hooke, que é a força elástica da mola, né? Então, todo mundo lembra lá que pelo fato de você ter a mola, você tem uma energia, uma força associada a ela, que é a força elástica, tá? Aqui a gente tem as velocidades, a função horária da velocidade, tá? Essas acabou não aparecendo aqui, mas são as mesmas grandezas, tá? A única diferença é que essa expressão ela é uma derivada da função horária da elongação, então os elementos são os mesmos, só que agora vai aparecer um seno e vai aparecer um ômega aqui fora, né? Então você tem a frequência angular, a amplitude, frequência angular aqui dentro, instante de tempo e a fase inicial desse sistema. Então, de novo, aquele vai e vem. Então, quando você quer saber essa velocidade escalar do sistema massa-mola, a gente usa essa expressão para calcular essa velocidade, tá? Onde a velocidade máxima que ele vai atingir vai ser a frequência angular máxima vezes amplitude, né? Então, por que a velocidade máxima é estabelecida por essa relação? Justamente porque você tem uma distância máxima para mais A e uma distância máxima para menos B, que é aquela distância, aquela amplitude inicial que você deu para o sistema, né? A gente vai falar disso mais tarde, que são relacionadas à energia de cada momento desses, tá? Antes da gente falar de energia, a gente tem uma função horária de aceleração também, tá? Onde a função horária tem as mesmas características, só que o comportamento, né, é diferenciado ali, tá? Aqui tá o módulo, tá bom? Mas olhando a expressão aqui, você tem um sinalzinho de menos, tá? Isso vem da relação de derivada lá, tá? Então, você tem menos ômega ao quadrado vezes A vezes cosseno de ômega t mais φ, tá bom? Onde ômega é a frequência angular, a amplitude, t é o instante de tempo, fase inicial é o φ, tá? Você pode relacionar, se você olhar essa relação aqui, ó, A cosseno de ômega t mais φ, se vocês olharem lá nos slides anteriores que eu mostrei, essa expressão pode ser escrita como a função horária do espaço, né? Então, a gente pode dizer que a função horária da aceleração é menos ômega ao quadrado vezes a função horária do espaço, tá? Lembrando que isso é um sistema massa-mola, onde você tem uma oscilação que está representando um movimento harmônico simples, tá? E aí, devido à relação de seno e cosseno, aquilo que eu falei para vocês, que a gente tem a relação delas, né? Então, aqui você tem espaço em função do tempo, gráfico, né? Relacionado com essas funções. Como a gente tem lá uma reta, é uma função horária de primeiro grau, uma parábola é uma função de segundo grau, a gente tem aqui as funções de seno e de cosseno. Então, os gráficos que representam as funções de seno e cosseno são esses que vocês estão vendo aqui, tá? Então, para o sistema no movimento harmônico simples, o gráfico do espaço e do tempo, independente de qual fase que você inicie, independente de qual amplitude que você tenha, ela sempre vai descrever uma relação com o cosseno, tá? Assim como da velocidade vai ser de seno e a da aceleração vai ser de cosseno de novo, tá? Então, aqui ele mostra pra gente essas relações para cada uma dessas relações aí de seno, cosseno e tangente ali. Tangente não, cosseno e seno para espaço, velocidade e aceleração.
Como eu falei para vocês, a gente vai ter uma relação de energias, né? Eu acabei não colocando aqui a figurinha, mas vamos pegar esse slide aqui. Então, nessa situação inicial aqui, a gente não tem nenhum tipo de energia, não tem nem energia potencial elástica, nem energia cinética. Porém, quando você traz da posição 1 e vai para a posição 2, que é uma amplitude máxima, o que você acaba dando para esse sistema? Uma quantidade de energia. Nessa situação, é uma energia cinética, né? Então, nesse ponto, é tudo zero. Mas, quando você passa para uma amplitude máxima, essa mola, ela está ganhando energia. Ao ganhar energia, essa energia potencial elástica vai se transformar em energia cinética e a cinética vai se transformar em potencial. E isso vai ficar fazendo uma relação de vai e vem, né? A energia potencial se converte em energia cinética, a cinética se transforma em potencial elástico, tá? Lembrando que se aqui é a potencial máxima, né, em mais A, em zero, você vai ter uma energia potencial elástica zero, porque a mola não está nem esticada nem comprimida. Em menos A, você vai ter uma energia potencial elástica igual a que você tinha na posição A ali. A diferença é que está no sentido oposto. E aí, você vai ter, né, energia cinética nesses dois pontos zero, e na posição zero, a energia cinética vai ser máxima justamente porque toda a energia potencial elástica se converteu em energia cinética. E aí você tem, lembrando das relações, né? Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado divididos por 2. Energia potencial elástica da mola, K vezes X ao quadrado sobre 2. Lembrando que V, velocidade escalar, X deslocamento ou elongação da mola ali. E K é a constante elástica da mola. No sistema movimento harmônico simples, né, no movimento MHS, a gente tem uma conservação de energia. Então, a energia mecânica do sistema vai ser a soma das duas, a energia cinética mais a energia potencial. Esse valor de energia mecânica, ele sempre se mantém constante. O valor dela não vai mudar, tá? Então, é o que você tem representado aqui. Uma outra maneira que a gente pode escrever energia cinética é K vezes A ao quadrado sobre 2, onde A é o valor da amplitude máxima, né? E K é a constante elástica da mola. Por quê? Porque a energia cinética, gente, é essa curva aqui, né? Não é uma curva, mas é uma reta aqui preta, da energia mecânica. Então, a energia mecânica ela vai se conservar. Em qualquer instante de tempo, a energia mecânica é a mesma. O que vai variar de um ponto a outro é a energia potencial elástica e a energia a energia cinética, tá? E é o que a gente tem aqui. Então, em A, em menos A e mais A, que é a linha tracejada aqui, a energia potencial elástica é aqui, né? Então, você vai ter uma conversão, né, do que é cinético e o que é potencial. Então, quando um é máximo, o outro é mínimo, né? Quando um é máximo, o outro é mínimo. Tá? Então, enquanto que a energia cinética é máxima, a potencial elástica é mínima. Quando a energia potencial é máxima, a energia cinética é mínima. Então, em menos A e mais A, a energia cinética é zero. Enquanto que no ponto de equilíbrio, a energia potencial elástica é zero e a energia cinética é máxima. Tá? Então, esse gráfico lá na apostila de vocês vai estar separado, que é a energia cinética, a energia potencial, e depois esse gráfico é a figura contemplando os dois ali. Tá? Para exemplificar, o que é um sistema massa-mola? Como eu falei lá no início do vídeo, é uma mola e numa das suas extremidades uma mala. Uma mala é bom, né? Uma massa. Tá? E aí você põe esse sistema para girar não, mas se movimentar, tá? E aí quais são os elementos do sistema massa? A massa e a constante elástica da mola, né? Justamente porque essa oscilação de mais e menos depende dessas duas grandezas físicas aqui, tanto da massa quanto da constante elástica da mola. Se você variar essas duas grandezas físicas, você vai variar o tipo de movimento que você vai ter lá em relação à amplitude, em relação à elongação, em relação à velocidade de movimento ali, tá?
Quando a gente fala de um sistema massa-mola, lembrando lá do sistema do movimento circular uniforme, a gente tem uma grandeza física chamada de período, né? Lá do sistema circular uniforme, para quem lembra, a gente tem que período é o tempo necessário para dar uma volta completa em uma circunferência, né? Aqui, período vai ser praticamente a mesma coisa. Qual que vai ser a diferença? É que vai ser o tempo necessário para sair de mais A, passar pela origem, passar em menos A, voltar para a origem e chegar em mais A, tá? Então, tempo de ciclo, tempo de movimento completo, o tempo que ele gasta para fazer esse movimento de vai e vem completo, a gente chama de período. No caso do sistema massa-mola, o período, ele vai depender de quem? Da massa e da constante elástica da mola. Qual que é essa dependência? O período é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa, né? E inversamente proporcional à raiz quadrada da constante elástica. O que isso quer dizer para nós? Que quanto maior for a massa, maior é o período desse sistema massa-mola. Quanto menor for a constante elástica, maior é o período, porque é o inverso, né, da raiz quadrada, tá bom? Então, quanto maior a constante elástica, menor o período. Quanto maior a constante elástica, menor o período, por serem grandezas inversamente proporcionais, tá? E aí, para finalizarmos, a gente tem o sistema de pêndulos, né? Então, você tem um pêndulo simples, que basicamente é o quê? É uma massa, né, na extremidade do fio, e esse fio ele está preso em algum ponto que ele pode se fazer um movimento de oscilação. Então, aqui você teria ponto máximo, ponto de equilíbrio, tá? No caso do pêndulo simples, de quais grandezas se depende? Do comprimento de fio, da massa, tá? E da amplitude. A amplitude seria o ângulo de oscilação ali, tá? No caso do pêndulo simples, para amplitudes pequenas, amplitudes da ordem de 10 graus, o período ele é 2π raiz quadrada de L sobre G, né? Então, você tem que L é o comprimento, G é a aceleração gravitacional, né? Então, quanto maior for o comprimento do fio, maior é o período. Quanto menor for a aceleração gravitacional, maior é o período. Quanto maior for a aceleração gravitacional, menor é o período. Por quê? Ela tem uma relação de raiz quadrada com essas duas grandezas físicas. Diretamente proporcional ao comprimento de L e inversamente proporcional a G aqui, tá? Que acontece? A gente tem algumas aplicabilidades em relação ao pêndulo simples, né? Uma das aplicações do pêndulo simples são aqueles relógios de pêndulo, né? Aqueles cucos, né? Que algumas famílias geralmente têm lá em casa, né? Usam lá para sinalizar o horário, tá? O que acontece? Nossos avós usavam muito esse tipo de relógios, né? Porém, esses relógios, geralmente, eles precisavam ser ajustados com sempre constantemente, né? Por que isso? Percebam que o período, o que quer dizer o período mesmo? Tempo de oscilação, né? Quanto tempo que leva para oscilar. Então, você vai sair daqui desse ponto, vai passar ponto de equilíbrio, vai e volta. Período, né? Em segundos lá. No caso desses relógios de cuco, ele depende de quem? Do comprimento e da aceleração gravitacional, né? O que acontece, gente? Se eu aumento o comprimento de um pêndulo, vai aumentar o seu período, ou seja, esse relógio vai atrasar. Se eu diminuo o comprimento do fio, eu diminuo o período, esse relógio vai adiantar, porque ele vai movimentar mais rapidamente, tá? Então, geralmente, o que acontecia? Por que atrasava muito esses relógios? Porque em dias quentes, eram geralmente fios metálicos, né? Então, por causa das temperaturas mais altas, ele acabava aquecendo. Aquecendo, ele dilatava. Ao dilatar, ele aumentava o seu comprimento ali. E aumentando o comprimento, aumenta o período, atrasa o relógio, né?
No caso de regiões mais frias, lugares, né, onde você tem uma temperatura muito baixa, o que acontece com o comprimento desse fio? Ele diminui. E aí, diminuindo o comprimento desse fio, ele acaba sofrendo um aumento no seu período, de uma diminuição no seu período, né? Então, ele vai oscilar mais rapidamente. Então, se eu aumento o comprimento, atrasa o relógio. Se eu diminuo o comprimento, eu adianto esse relógio, né? Então, por isso que havia essa necessidade de fazer esse ajuste constantemente nesses relógios de pêndulo. Tá bom? Então, seria uma das aplicabilidades que a gente tem em relação aos relógios feitos de pêndulo simples, tá bom? Espero que tenha ajudado, espero que ajude vocês aí no momento que vocês estiverem estudando em casa. Se tiverem alguma dúvida, se alguma questão, não se esqueçam que a gente tem os fóruns para que vocês possam tirar essas dúvidas e aproveitem esses momentos, tá bom, gente? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!